Bom pessoal, eu mais aqui uma vez, sou o professor Eduardo Galvino, né, com mais uma videoaula aí do ensino médio, primeiro ano, né, aula número 4, metabolismo energético. Vamos falar aí de fotossíntese. Conteúdo: metabolismo energético e fotossíntese. Objetivos: analisar as transformações em sistemas que envolvam quantidade de energia e também representar o processo fotossintético. Saiu na mídia, né pessoal, para começar aí, Jornal da USP. Refogado mediterrâneo altera metabolismo e restringe ganho de peso em ratos. Os animais foram submetidos a uma dieta com refogado de tomate, azeite, extra virgem, cebola e alho, comum na culinária da região mediterrânea. É bem provável que você já tenha discutido, né, ou falado sobre o termo metabolismo, né? Você sabe o que significa metabolismo? Então vamos lá. O metabolismo é o processo geral pelo qual os sistemas vivos transformam as substâncias que os compõem por meio de reações químicas. Com isso, o metabolismo pode ser resumido em 4 funções específicas. Primeiro, obtenção de energia química pela quebra de nutrientes em energia. 2. Síntese de unidades fundamentais precursoras das macromoléculas celulares. E terceiro, reunião e organização dessas unidades fundamentais em proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes celulares. Quarto, sintetização e degradação de biomoléculas necessárias às funções especializadas das células. O metabolismo energético é o conjunto de reações químicas que envolvem as trocas de energia no organismo, como aquelas associadas com a síntese de ATP. ATP, pessoal, seria o nome adenosina trifosfato, ou seja, a molécula de energia, né, a qual nos fornece, né, a energia para que nós possamos aí sobreviver. Esse processo divide-se em 2 partes. Primeira fase do metabolismo seria o catabolismo, ou degradação, quer dizer também quebra. É o processo no qual os nutrientes e os constituintes celulares são degradados para aproveitamento de seus componentes e ou para geração de energia. Então, por exemplo, você está lá no exercício físico, né, numa atividade física, o seu organismo ele está precisando de quê? De energia, né, para que você possa funcionar o organismo. Então, nesse momento, o seu corpo está em estresse, né, e, obviamente, ele está precisando da degradação de glicose, né, que são os carboidratos, que justamente vão te fornecer energia, certo? Aí o exemplo aqui, ó, processo digestivo, em que os alimentos consumidos são quebrados mecanicamente e transformados em substâncias mais simples. A segunda fase é o anabolismo, ou biossíntese construção, processo no qual as biomoléculas são sintetizadas a partir de componentes mais simples, utilizam a energia liberada durante o catabolismo. As necessidades nutricionais de um organismo refletem as fontes de energia livre metabólica que ele dispõe. Exemplos: síntese de proteínas a partir de aminoácidos. Então, pessoal, a grosso modo falando aí, né, o anabolismo ele é a fase do descanso, né, a fase quando o corpo ele vai repor tudo aquilo que foi gasto, né, durante o catabolismo, né? Então, na atividade física, por exemplo, os músculos foram submetidos ao estresse, né? Foram degradados, quebrados, inflamados, tá? No descanso, o músculo começa então a se recompor, ele começa a reconstruir novamente, né? Esse é o anabolismo. E alguns nutrientes são fundamentais, como no caso aí as proteínas, beleza? Outro exemplo clássico é a fotossíntese, que ocorre nos seres produtores, fotossintetizantes, em que as plantas sintetizam glicose, açúcar, a partir do dióxido de carbono e água, H2O. O processo de fotossíntese pode ser descrito de várias maneiras, de forma simplificada, com uma imagem ao lado, ou com mais detalhes, quando é descrito quimicamente por meio da equação a seguir. Então note aí na figura
figura ao lado, e você vai ter o Sol, né? O Sol ele está emitindo luz, né? Energia luminosa, que é captada pela planta, no caso aqui um girassol, né? Essa planta ela é dotada de um pigmento, né? Chamado clorofila. Essa clorofila, então, ela vai transformar água mineral e gás carbônico que ela está adquirindo do ar, né? Para se produzir o que? Glicose. Tá? A glicose, que é matéria orgânica. Essa glicose ela pode ser utilizada pela própria planta e ser armazenada, né? Também vai ter o que? A liberação do gás oxigênio, né? Então a planta vai absorver dióxido de carbono, CO2, a água, tá? A luz ela vai ser imprescindível para que a glicose seja produzida e também o gás oxigênio. Então nós temos aqui a equação, ó, tá? Então você tem aqui, ó, 6 moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água, tá? Aqui nós temos a luz, tá? Isso tudo vai ser transformado em glicose, que é um monossacarídeo, né? C6H12O6, uma molécula apenas, 6 moléculas de gás oxigênio mais 6 moléculas de água. Bom, pessoal, a fotossíntese é um processo pelo qual os seres autotróficos convertem energia luminosa em energia química, transformando o dióxido de carbono, CO2 e água, H2O, e os minerais em compostos orgânicos e oxigênio. Ou seja, a fotossíntese pode ser entendida como o processo que produz compostos orgânicos, fonte de energia para os seres autótrofos, fotossintetizantes como plantas, algas e cianobactérias. Nos organismos eucarióticos, esse processo ocorre no interior de uma organela chamada cloroplasto, que vai formar a clorofila. Já nos procarióticos, a fotossíntese ocorre no citoplasma, né? Já não é uma fotossíntese, é uma quimiossíntese, vamos dizer assim. Aí nós temos uma apresentação, ó, a planta, aí você tem a folha aqui, que é o órgão principal da fotossíntese, que tem os cloroplastos, né? O tecido, né, da folha. O tecido é formado de célula e a célula tem o cloroplastos, tá bom? Então, só para ter uma ideia onde está esse pigmento. Então, ó, veja bem, a árvore, retirou-se uma folha, dessa folha retirou-se os tecidos, dos tecidos retiraram uma célula, tá? E da célula retiraram o organoide, que é o cloroplasto, que é o principal responsável pela fotossíntese. Cloroplasto, organela ou organoide presente nas células de organismos fotossintetizantes, como as algas e alguns protistas. Apresenta clorofila, pigmento responsável pela sua cor verde. Há diferentes tipos de clorofila. A responsável pela fotossíntese presente em 75% dos organismos fotossintetizantes. B, C e D, pigmentos acessórios. Existem alguns organismos, como as algas, que podem apresentar outros pigmentos acessórios, como os carotenoides. Elas se diferem pela estrutura de sua molécula e por sua capacidade de absorção da luz. Bom, aí nós temos aí as etapas da fotossíntese. O processo da fotossíntese compreende duas etapas. Na primeira, denominada fase fotoquímica ou fase clara, a energia luminosa é captada pela clorofila e transformada em energia química, armazenada na forma de adenosina trifosfato, ATP, e no poder redutor do NADPH, forma reduzida da nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, ou seja, é uma biomolécula responsável também pela fotossíntese, tá certo? Então, na primeira fase, que é a fase clara, né, a fotoquímica, tá? A energia luminosa ela é captada e a clorofila, né, transforma isso tudo em energia química, né, que vai se acumular na forma de adenosina trifosfato. Já na segunda fase, que é a fase de fixação do carbono, é quando o carbono realmente vai ser transformado em glicose. Essa energia é utilizada para a síntese de compostos orgânicos a partir do dióxido de carbono. Então, pessoal, na primeira fase se libera oxigênio, tá? E acumula ATP, e na segunda fase essa ATP que foi acumulada na primeira fase da fotoquímica é utilizada para fixação do carbono, tá certo? Aí nós temos um recorte aí. O dióxido de carbono pode ser absorvido no ar,
no caso das plantas terrestres, ou da água, no caso das plantas aquáticas. Aí o que aprendemos hoje? Analisamos as transformações em sistemas que envolvem quantidade de energia e representamos o processo fotossintético, tá, pessoal? Então eu fico por aqui mais uma vez e você vai ter aí na descrição o link que vai te direcionar para uma questão, né, para você testar os seus conhecimentos com a aula de hoje, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.